Baseado no livro de Jonas, quero trazer hoje para você esta palavra profética. Não fuja, Deus não erra. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 3, está escrito: E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope. Achou um navio para ir para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da presença do Senhor. Nós vemos claramente aqui uma ação de Jonas em estado de desesperado, de querer sair da presença do Senhor, de querer fugir do seu chamado. Deus havia dado uma ordem a Jonas que ele fosse para a cidade de Nínive. E ele, de forma deliberada, paga uma passagem e vai para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Porque Jonas sabia que ia ser um grande desafio. Foi desafiado por Deus para ir para Nínive, uma cidade corrompida pelo pecado. E ele ficou em desespero, porque ele não queria fazer esta missão. Muitas vezes Deus nos chama e nós agimos como Jonas. Queremos fugir do propósito, fugir do chamado de Deus. Mas não faça isso. Não fuja da presença do Senhor. Jonas desobedeceu uma ordem direta de Deus. O Senhor falou claramente para Jonas que fosse levar sua mensagem à cidade de Nínive. E ele deliberadamente não foi. E o seu desespero, Jonas desconsiderou a onipresença de Deus, pois sua intenção era fugir mesmo da presença do Senhor. É possível que muitas vezes isso tenha acontecido com você. É possível que eu e você queremos muitas vezes fugir da presença do Senhor, mas Deus nos chama como filhos amados para nós estarmos em obediência ao seu chamado. E a onisciência de Deus e onipresença fez com que Jonas viesse a estar no ventre de um peixe. Sim, Jonas foi colocado para fora do navio, pois começou uma grande tempestade e a tribulação foi tão grande naquele navio e os tripulantes quase que a perder a vida, que acabou Jonas dizendo e claramente que era por causa dele que estava toda aquela tempestade. A desobediência leva outros a sofrer por causa daquele que comete a desobediência. Exatamente. É importante que a obediência, ela gera bênção para todos aqueles que te cercam. Mas a desobediência também, ela acarreta em consequências dolorosas para aqueles que estão a te cercar. No caso, Jonas ali estava em desobediência e poderia ali provocar a morte de mais de 100 tripulantes daquele navio. Mas Jonas acabou reconhecendo o seu erro. O bom é quando o homem erra, quando o homem se afasta da presença de Deus e ele chega ao reconhecimento que não adianta fugir, que é melhor obedecer do que sacrificar. Jonas caiu em si e todos ali souberam que era por causa de Jonas. E o Jonas mesmo pediu, me lance fora desse barco. Aleluia! E ele foi cair no ventre de um peixe, né? Foi colocado no mar e Deus deu ordem àquela baleia, diz lá no livro de Pedro, que era uma baleia, que engolisse Jonas, porque toda criação, toda natureza está diretamente debaixo da autoridade e soberania do Criador, né? Não fuja do seu chamado para consigo mesmo, né? Jonas é um dos primeiros personagens bíblicos que conhecemos quando queremos dar um exemplo ruim a ser seguido, né? Isso nos leva ao perigo de desconsiderarmos algumas qualidades que podemos encontrar no profeta.
Não quero com esse ponto justificar a atitude errada do profeta, mas mostrar também a você que você pode tirar lições positivas para a sua vida. Amém? O profeta ali, ele estava debaixo de uma pressão. E debaixo de pressão, muitas vezes, a pessoa toma atitudes inesperadas, né? Ele não foi um covarde, mas ele também não foi um corajoso. Teve a sua debilidade humana e Deus considerou isso e atendeu a oração de Jonas de dentro do ventre da baleia e ele foi jogado para fora. Ele também foi corajoso ao reconhecer o seu erro, porque quando reconhecemos que erramos, isso requer integridade, coragem e uma vida com Deus, né? Pior é aqueles que se escondem. Ele teve o arrependimento, o profeta teve o arrependimento, né, numa situação de calamidade. O bom é quando o homem erra e se arrepende. Ele arrependeu-se. Arrependei-vos e convertei-vos. Foi a primeira mensagem do Senhor Jesus, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. É necessário nós termos esse espírito que Jonas teve, de arrependimento. Nunca é tarde para nós cumprirmos os propósitos de Deus. Deus não errou ao seu respeito. Jesus te ama, o Senhor te chamou. Ele escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe, aleluia, os mais debilitados para fazer homens fortes e corajosos. Deus não erra. Jonas foi cumprir o propósito e o chamado de Deus. E você está disposto a arrepender-se, voltar ao primeiro amor e cumprir o propósito que Deus te chamou como evangelista, como profeta, como pastor? Qual a tua posição? Ficar em cima do muro não vai resolver a situação. Hoje tome uma posição, volte-se para Deus, arrependei-vos e convertei-vos, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, diz o livro de Tiago. Buscai primeiro o meu reino, diz o Senhor Deus para ti, e as demais coisas eu te acrescentarei. É tempo de nós nos voltarmos para Deus, colocarmos o nosso rosto diante de Deus e não fugirmos da face do Senhor. Jonas teve o seu ministério cumprido. Ele profetizou para Nínive, e Nínive, aquela cidade pervertida e corrompida, veio arrepender-se. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, enquanto há a vida, a esperança, enquanto há uma ação de arrependimento, há também uma ação de transformação do céu. É tempo de transformação, é tempo de nós rasgarmos os nossos corações e não as nossas vestes. É tempo de voltarmos ao primeiro amor, é tempo de você levantar-se, levanta-te, põe-te pé, porque o Senhor quer falar contigo. Essa é a mensagem que o Senhor deixa para você. O Senhor Deus está dizendo para você: eu, Senhor, não erro. Eu te escolhi como um vaso de honra. Ali Deus escolheu Paulo, e Paulo tornou-se Saulo, que era Saulo, tornou-se Paulo, cheio do Espírito Santo. Deus não erra nas suas escolhas. Você é um vaso escolhido de Deus. Tome a posição de estar na presença do Senhor e Deus vai restaurar toda a tua vida e mudar a tua sorte. Tome posse dessa palavra e dessa vitória. Cumpra o seu ministério, porque o Senhor será contigo por onde quer que tu andares. E o que tu falar, Deus irá confirmar. Então, somente levante-se, mas eu estou caído. Levante-se, mas eu estou no pecado. Arrependa-te hoje e o Senhor concederá. A graça e a misericórdia irão te acompanhar todos os dias da tua vida. A bondade do Senhor te cercará e tu serás chamado bem-aventurado. Amém? Que você tome posse dessa vitória. Inscreva-se aí no nosso canal. Esteja ajudando a palavra de Deus chegar até os confins da terra. Convoque amigos para compartilhar essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, porque outros podem estar esperando dessa resposta de Deus. Que Deus te abençoe.